Parece que em todas as épocas, as cobras foram consideradas os predadores mais perigosos entre os animais. Vejam o assustador Titanoboa. E ainda assim, porque a natureza funciona assim, todo predador, mesmo o mais cruel, tem um inimigo. E o inimigo da cobra é um pequeno mamífero que não se parece muito: o mangusto. O mangusto é um animal muito ganancioso. Tem sido a origem de vários desaparecimentos de espécies animais. Também acreditado com o desaparecimento do lagarto Guadalupe ameive e o desaparecimento parcial da coruja escavadora. E sua introdução no Havaí em 1883 teve um enorme impacto negativo na proliferação de espécies nativas, principalmente aves e répteis. Como você deve ter adivinhado, o mangusto tem uma dieta muito rica e variada. Este pequeno mamífero adora vermes, insetos, aranhas, caramujos, crustáceos, peixes e algumas espécies de aves. Mas o que mais gosta são as cobras, especialmente a cobra ou a mamba preta, que são muito maiores do que ela e poderiam engoli-lo em uma pequena mordida. Quando o mangusto tem a ideia de colocar uma cobra em seu prato, não tem medo de enfrentá-la. Ele tem muita coragem. Primeiro, ela começa a procurá-la no ambiente em que vive, e quando o encontra, ele não o perde de vista. Então começa uma luta impressionante e épica. Ao contrário do que você possa pensar, o mangusto supera de longe seu oponente em termos de capacidades físicas. Embora seus poucos centímetros de comprimento e suas pernas curtas sugiram que não intimidaria nenhuma mosca, o mangusto poderia surpreendê-lo muito. Sua força se baseia em 3 qualidades principais: sua velocidade, precisão e agilidade. Algumas espécies de mangusto, especialmente o mangusto indiano, são capazes de matar cobras em menos tempo do que o necessário para perceber o perigo. E, estranhamente, eles não são particularmente atraídos por sua carne. A satisfação parece estar na própria luta. Durante o duelo, quando a serpente se retira e se prepara para atacar, o mangusto a surpreende saltando sobre ela muito rapidamente e atacando-a na cabeça com suas mandíbulas afiadas. Esta técnica o paralisa completamente, e mesmo que infelizmente ele seja mordido pela cobra, o mangusto não tem medo de nada ou quase nada. Na verdade, o mangusto é muito resistente e é capaz de sobreviver a uma dose de veneno que poderia ser mortal para os outros animais. Um de seus segredos está em seu pelo, um casaco grosso que o protege das cobras com presas curtas. Um dos principais componentes do veneno é uma toxina semelhante à forma do neurotransmissor acetilcolina, que, quando liberada na veia de uma vítima, paralisa-os instantaneamente. Se uma pessoa é mordida por uma cobra, o veneno se prende aos locais receptores em suas células nervosas e bloqueia a ação normal da acetilcolina, resultando em entorpecimento ou paralisia. Ao contrário dos mangustos, que têm uma forma molecular diferente de seu local receptor, uma vez picadas, a acetilcolina ainda se prende corretamente, mas não o veneno. Mas tenha cuidado, ser mordido por uma cobra também não é sem risco para o mangusto. Em tal caso, também pode sentir dores fortes. Entrará então em uma fase de meio sono ou letargia e reduzirá sua atividade para que os efeitos do veneno se dissipem rapidamente. Caso contrário, ele também poderia morrer. Então, o que mais você poderia pedir para sair deste duelo? Bem satisfeito e com um ego inflado. Não é apenas a cobra que aterroriza o mangusto. Vamos agora contar outras histórias aterrorizantes nas quais os mangustos governam sobre os animais muito mais impressionantes. No Quênia, na Reserva Nacional Masai Mara, este pequeno mangusto tira proveito de todas as coisas maravilhosas que a natureza tem a oferecer. Vegetação, vastas terras, sol. Mas viver em ambientes áridos e quentes leva estes pequenos animais a procurarem refúgio em um lugar fresco e tranquilo. Assim como todos os seus companheiros, depois de ter passado o dia correndo pela savana, o animalzinho ficou sem fôlego e procurou abrigo. O mangusto começou a cavar logo após ter escolhido um pedaço de chão que, à primeira vista, parecia bastante tranquilo, mas seus movimentos rápidos e vivos não escaparam aos olhos aguçados dos reis da savana, ou, para ser mais preciso, das rainhas da savana, que estavam com fome e foram atrás do mamífero pequeno. E como o mangusto é um animal solitário, não havia membros de sua tribo naquele dia para ajudá-lo. Assim, sem pensar, seu instinto de sobrevivência desencadeou um modo de batalha impressionante. Sozinho diante dos gritos estridentes, ameaçando os felinos, saltando em sua direção e perseguindo-os, enquanto ladrava seus dentes pequenos e afiados. Estranhamente, ao invés de fugir, o pequeno mangusto foi ousado e preferiu enfrentar seus predadores, mesmo que isso significasse ser comido. Mesmo que os golpes que recebeu das
das leoas não o desestabilizaram, ele continuou a lutar o máximo que pôde. E se as leoas estavam bastante reticentes em relação ao valente pequeno mangusto, foi porque sabiam que, apesar de seu tamanho muito pequeno, ela era exatamente como elas, uma pequena criatura carnívora, com dentes pontiagudos, cuja mordida poderia causar muitos danos. Suas provocações foram, portanto, acompanhadas de muitas hesitações. No final, o mangusto teve dificuldade em cercar-se destes 3 enormes felinos, mas conseguiu fazê-los fugir. Saiu desta luta mais forte e mais confiante do que nunca. Enfrentar as rainhas da savana não é nada. No Parque Nacional Nagarhole Karnataka, na Índia, um lagarto monitor, fresco da água, estava procurando um lugar calmo e vazio para dormir. Ele estava procurando o pé de uma árvore para se misturar perfeitamente com a folhagem no chão para que finalmente pudesse dormir em paz. Mas nenhuma sorte para o nosso amigo, que escolheu a árvore errada naquele dia, onde um jovem mangusto faminto o esperava. Assim que foi pego pelo mangusto, o réptil vulnerável se deixou levar pelos gestos bruscos de seu predador. Ele sabia que não tinha nenhuma chance de escapar deste mamífero cuja força e agilidade eram excepcionais e cujos dentes afiados eram capazes de rasgá-lo em um piscar de olhos. O grande lagarto se deixou arrastar para o chão pelo mangusto, mas quando percebeu que sua vida estava realmente em perigo, tentou várias vezes ganhar vantagem chicoteando seu predador com sua cauda, mas em vão. O mangusto o havia pegado pelo rosto, o que o impediu de fazer qualquer movimento, especialmente porque o varan, naturalmente lento e passivo, não poderia fazer nada contra a velocidade e a vivacidade deste mangusto faminto. Depois de tê-lo ferido seriamente, o mangusto decidiu, sem explicação, dar uma segunda chance ao lagarto. Ele deu a volta por cima e abandonou o pobre animal ferido após uma longa e exaustiva luta de 15 minutos. Ainda assim, o réptil exausto escapou miraculosamente com algum sangue no rosto. Eu espero que isso sirva pelo menos como uma lição para ele. Da próxima vez que ele decidir ficar em algum lugar, ele será muito mais cuidadoso ao seu redor. No Parque Nacional Kruger, na África do Sul, vive este pequeno animal. Pouco maior que um gato, é conhecido por sua ousadia e por sua natureza atrevida. Ele toma leões com facilidade, enfrenta grandes búfalos, cobras venenosas e répteis. Como sua espécie, este ratel não tem medo de nada. Ele é um verdadeiro terror. Mas no dia em que ele quis atacar os mangustos, foi uma história completamente diferente. Nesta sequência, ele parecia bem aborrecido e queria entrar em um clã de mangustos, apenas para provocá-los e passar o tempo. Mas assim que ele colocou os pés em seu território, o ratel foi violentamente repelido. Pior, foi atacado por todo o rebanho que, sentindo o perigo que ameaçava, lançou-se de forma selvagem em uma perseguição implacável. O mustelídeo fugiu imediatamente, assim que viu as dezenas de mangustos correndo atrás dele, gritando. E cada vez que ele pensava que tinha fugido, eles se lançavam novamente em perseguição. O ratel, cujo caráter é normalmente agressivo e feroz, perdeu imediatamente todos os seus meios contra esta faixa de mangustos enfurecidos. Finalmente, ele decidiu se esconder e desaparecer da vista deles. Só então os mangustos poderiam seguir em frente. Este pequeno percalço lhe custou um bom susto. Mas agora que ele está bem escondido, o ratel terá muito tempo para pensar sobre tudo isso. O que acabou de acontecer, sem dúvida, o fará compreender que, no final, nem sempre se deve tomar por mais forte, mesmo que o seu oponente seja menor do que ele. O mangusto é uma pequena criatura carnívora que não teme nada. Felinos, cobras, aves de rapina, nada o intimida. Portanto, uma cegonha para ela é fácil. Neste vídeo, um grupo de mangustos estava cavando no chão à procura de algo para colocar debaixo dos seus dentes. Mas seus movimentos animados chamaram a atenção de uma cegonha que, de longe, se atirou sobre eles. As cegonhas são certamente limícolas, mas isso não as torna menos inofensivas. Como algumas aves de rapina, elas têm uma dieta carnívora e consomem uma grande variedade de animais, incluindo insetos, moluscos, peixes, répteis e até pequenos mamíferos, o que explica sua atração pelos mangustos que viu naquele dia. Mas, contra todas as probabilidades, ao invés de fugir do predador tentando pegá-los com seu bico fino, os mangustos permaneceram imperturbados. Os mangustos mais temerosos apressaram-se a se esconder em lugares inacessíveis, enquanto os mais imprudentes decidiram enfrentar seu perigo inimigo a sangue frio. Embora fosse necessário lutar contra o medo, os mangustos aterrorizados não se deixaram levar e decidiram unir forças para enfrentar o temido mosquito. E sua união foi bem sucedida.
porque alguns minutos depois, a cegonha finalmente desistiu e escolheu se retirar. Uma bela lição de vida para estes pequenos mamíferos. Nesta savana, um grupo de babuínos estava aproveitando o sol quente no final do dia para tomar sol, descansar e, acima de tudo, realizar sua tradicional sessão de preparação social. Os primatas realizam esta atividade como um grupo para remover parasitas, sujeira, pele morta e pequenos insetos que se escondem em suas peles para se manterem saudáveis. E como um indivíduo não pode se limpar sozinho por razões de acessibilidade, ele recorre à ajuda de outro membro de sua família e se torna um ritual que todos os membros de um clã realizam juntos. Naquele dia, o grupo de babuínos foi surpreendido por alguns convidados que, de repente, apareceram e começaram a assediá-los. Muito irritados com a chegada desses intrusos, os macacos permaneceram impassíveis no início, e depois os observaram por algum tempo enquanto se perguntavam o que os havia levado até lá. Quando os babuínos perceberam que os mamíferos estavam se aproximando cada vez mais de seus filhotes e, sobretudo, se tornando ameaçadores, decidiram ceder o lugar a eles e partir, o que pôs um fim imediato à sua pequena sessão de preparação. Se há uma coisa que estes macacos aprenderam nesse dia, é que mesmo que o leão possa ser o rei da savana, o mangusto faz suas próprias regras. Da próxima vez que o mangusto invadir seu território, eles saberão que a festa acabou. O que você acha dos mangustos? Você sabia que esse animal tinha um caráter tão especial e assustava tantos animais? Diga-nos o que você pensa nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos.